Meus amores, a gente reinicia nossa aula de onde nós paramos, tratando um pouco do Alcorão, lembrando da história do profeta, né? Ele que havia recebido a anunciação do anjo Gabriel, que teria sido o mesmo que, no caso, teria anunciado também Maria, que ela seria mãe de Jesus. Então, dentro desse processo, né, como ele já conhecia muito as rotas comerciais, por vir de uma família comerciante, né, daquela tradição coraixita, que era realmente muito voltada à arte do comércio, e ele tinha adquirido muitas essas características, conhecia a região como nunca, conhecia até a cultura de outros povos, justamente porque esses comerciantes, nessa época, rodavam muito a região ali do Oriente. Então, ele teve contatos com cristãos, com judeus, e a partir daí ele até se questionava, né, como é que ele ia fazer isso, né, visto que ele não sabia nem ler, nem escrever. E aí ele começa, né, vai ter um discípulo fiel, no qual ele vai fazer os processos de recitações. E aí o Alcorão se transforma num livro, né, de recitação, que significa, né, abrir a mente, aceitar o que Deus está mandando, as regras estabelecidas, e é dentro desse Alcorão, né, que a gente vai ver como a pessoa deve se comportar dentro da religião, e a partir daí surge, né, esse grande livro sagrado, que não é tão grande, né, quanto a Bíblia cristã, ela não é gigantesca, né, não tem muitas páginas assim. E aí, nesse caso, esse livro de recitação, o Alcorão, teria sido inspirado por Deus, porque Deus dizia para Maomé, no caso aí Alá dizia para Maomé, e aí Maomé, que na época era chamado Mohammed, depois do processo em si do anjo, ele passa a se chamar, né, Maomé, e aí ele vai recitando, e o seu fiel escudeiro vai, né, colocando num papel, e esses papéis aí aos poucos vão se transformando no que hoje é um dos livros mais vendidos, né? E por sinal, gente, não existe o Alcorão em outra língua. E estranho quando alguém diz assim, não, eu vou comprar o Alcorão aquele que está traduzido. Geralmente o Alcorão original, gente, ele não pode ser vendido em outra língua, né? Porque a língua do Alcorão é a língua árabe de difusão, e a gente vai já chegar, né, nesse processo também de difusão, tendo em vista que naquela região houve muita concentração de árabes. Principalmente por quê? Porque nós temos aí os persas, principalmente, naquela região, que viviam o princípio do comércio. Então, a gente vai ter uma quantidade cultural muito grande entre povos, nascendo aí, né, o conceito islâmico, no qual dentro do islamismo a gente vai ter um pouco da tradição cristã e também vamos ter preceitos do judaísmo. Em 22 anos, gente, Maomé vai fazer, né, esse processo de escrita. A palavra Alcorão, né, como eu já disse, significa recitar, recitação, né, significa recitação, fazer seguir. A partir desse momento, a gente entra um pouco no princípio, né, do islamismo. Nós temos aí o livro das Sunas, que é o livro de regras para os islâmicos. Significa o caminho trilhado. Nas Sunas, gente, é como se o islâmico tivesse que seguir tudo que tivesse ali nas Sunas. É como se fosse para os cristãos aí, os cristãos católicos, os chamados catecismos, né? Você tem que seguir a doutrina, nesse caso aqui as sunas, como você tem que seguir e trilhar o caminho para poder chegar ao céu, porque aqui tem realmente as mesmas ideias que o catolicismo, tá? A ideia de céu, purgatório e inferno, os três termos, tá bom? Aqui nós temos um pouco nas sunas o comportamento do próprio Maomé, né? Por isso que traz um pouco dos conceitos do profeta em torno da tradição e da forma como ele vivia. Então, a palavra suna significa os feitos, dizeres e aprovação, é como o islâmico deve se portar. Dentro da tradição islâmica, gente, lembra que na aula passada, na nossa live, a gente falou muito sobre a questão do islamismo, que estimula-se que até 2070, né, tem até mais fiéis do que o cristianismo, até porque o islamismo não se subdividiu demais. O islamismo, depois da morte do profeta, nós vamos ter o problema envolvendo a liderança, né? Quem vai liderar o islamismo após a morte do profeta? E aí, lembra que na aula passada nós falamos até a morte do profeta, né? Que ele vai sair de Meca, foragido, né? Com medo, vamos dizer assim,
dos grandes comerciantes ou dos administradores, porque viam nele uma afronta ao que eles estavam fazendo em torno da mesquita, né? Porque eles antes não tinham aquela mesquita propriamente dita, né? Eles usavam a caaba para juntar os povos politeístas na região e, ao mesmo tempo, faziam um mercado. E aí Maomé ele chega com outro princípio para tornar tudo aquilo ali, né, monoteísta, inclusive até indo contra a questão do politeísmo, né, as divindades que tinha dentro daquele templo ali da chamada Caaba. E a partir daí ele vai começar a ser perseguido, tá bom? E aí ele vai fugir de Meca para Medina, esse trajeto dele vai ser chamado de Égira. E aí, quando ele chega em Medina, que é um grande centro comercial, tá? Da Arábia Saudita, ele acaba falecendo. E aí a gente vai para aquela tradição, quem fica no lugar de Maomé. E é a partir daí que surgem as interrogações, né? Como faremos a partir de agora? A gente vai ter como continuar sem ele. Então, a partir daqui, a gente surgem os grupos, né? Os sunitas e os xiitas. E prestem atenção para vocês avaliarem que a gente vai ter uma população muito grande dos islâmicos sendo da linha sunita. E uma minoria sendo aí, gente, vamos dizer assim, xiita. Mas vamos aí. Os sunitas aí formam a maior concentração, né, de adeptos do Islã. Até 2006, eles chegava a 84% do total de muçulmanos. Hoje, gente, esse percentual aqui ultrapassa os 90%. 90%. Como a gente ainda tem países da África que vivem em processos, né, de conversão, esses dados podem chegar até 96%. Tem livros que trazem até 98% de Islã. Eu acredito que até 96% é um dado correto, tá bom? De sunitas. E vamos aí o que significa Sunna, né? Sunna significa os preceitos estabelecidos pela religião e baseados, acima de tudo, na vivência do profeta e no que ele vai ensinar. Os sunitas são maioria. Aí nós vamos para os xiitas. Gente, os xiitas são tidos como a minoria, são, vamos dizer assim, a derivação, depois da morte de Maomé, eles serão aquela linha, gente, que, no caso aqui, corresponderão a uma ala que foi analisada da seguinte forma: após a morte do profeta, os xiitas avaliaram que quem tinha que continuar as missões do profeta teria que ser alguém que tivesse um parentesco com Maomé. Nos sunitas aí, eu estou voltando o slide para vocês avaliarem, nos sunitas existia aquele debate de que o profeta faleceu e não necessariamente para suceder as missões do profeta, continuarem todos os ideais do islamismo, teria que ser da mesma família. Ou seja, aqui surge a ideia do líder da mesquita, que vão ser os sheiks, né, de hoje. Então, aqueles que estarão liderando as mesquitas terão a missão de continuar, né, a propagação do islamismo. Essa é a linha sunita. A xiita era aquela linha que, depois da morte do profeta, idealizou um conceito de que, para continuar a missão do profeta, teria que ser alguém que tivesse a linhagem do profeta, o sangue do profeta. É aí, gente, que surge na história a ideia do genro de Maomé, que teria sido, no caso aí, o idealizador, ou aquele que continuou as missões de Maomé. É através dele que a gente vai ter, né, a linha xiita. E por que a linha xiita ela é tida como uma linha um pouco mais, vamos dizer assim, radical? Porque eles seguem as coisas ao pé da letra. A linha sunita, eles são tidos como moderados porque eles interpretam as realidades do Alcorão e tentam adaptar no mundo contemporâneo. Os xiitas, muitas vezes, gente, essa adaptação quase não existe. Aí nós temos a distribuição dos xiitas e sunitas no mundo. Em geral, vocês aí vão avaliar, tá? Onde tá verde aí, porque aí a gente só tem verde, tem só um pedaço aí que a linha que é um verde meio escuro aí. Mas aí, no geral, são islâmicos, são países islâmicos. Aqui, gente, relembrando, o Alcorão não existe em outra língua. O Alcorão é até chamado pelos islâmicos do livro dourado. Ele é meio douradinho. E a língua que vai estar escrito o Alcorão, gente, será em árabe, que é a língua oficial da religião.
Aí é o mausoléu de Hussein, filho do primo. Alguns livros de história dizem que ele era genro. Tem outros historiadores que defendem que ele não era genro, era primo. Mas, de qualquer forma, era da linhagem, né? E aí o filho dele, aí está o mausoléu. Gente, aqui tem as coisas relacionadas à cultura geral envolvendo os algarismos arábicos. Os números que a gente tem, no caso aí, os algarismos, que são tidos como indo-arábicos, acabaram sendo trazidos da Índia para o Ocidente e foram adaptados, né? Tudo em torno dessa cultura árabe, que depois vai fazer parte da cultura islâmica. O clássico Aladim, os clássicos islâmicos, né? Pelos irmãos Grimm, nós vamos ter aí o Aladim, a Lâmpada Mágica, nós vamos ter aí o clássico Mil e Uma Noites, tudo representando a questão da literatura islâmica. Aqui tem algumas curiosidades, tá? Sobre a religião e sobre também as pessoas que se desenvolveram no campo das pesquisas. Aqui eu vou deixar na tela, não nos interessa muito. Aqui eu vou deixar também para que vocês possam ler. Aí é o que a gente já falou, tá? A questão dos números algarismos humanos. Aí também para vocês avaliarem. Aí são curiosidades acerca de pessoas que, dentro da cultura árabe e também da cultura islâmica, acabaram tendo seus nomes aí bastante divulgados no campo das pesquisas, principalmente da matemática e da astronomia. Aí são os mausoléus que eram feitos para homenagear, né, esses líderes. Vou tentar passar logo todos. Eu estou passando devagar aqui, tá? Para vocês analisarem. Gente, aqui os mouros. Esses mouros aqui, na história, são os povos que acabaram conquistando a Península Ibérica, tá bom? E esses povos aqui que conquistaram a Península Ibérica, são através desses povos aqui que a gente vai ter a Igreja Católica tentando voltar essa Península Ibérica para também retornar, né, o berço que era dela, lembrando que a Península Ibérica corresponde aqui a Portugal e a Espanha. Então, quando esses mouros, que eram dessa tradição aí árabe, estão lá naquela região da Península Ibérica, há um receio muito grande de que aquela península se convertesse ao islamismo. E aí também nós vamos ter o processo das cruzadas indo também nessa península ibérica, entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Aqui é o alfabeto. Aí a difusão, né, do Alcorão. Hoje o islamismo está em quase todos os países do mundo, principalmente porque a religião, e mesmo ela sendo interpretada nas línguas vernáculas dos países, né, a cultura, como eu já disse para vocês, no campo religioso eles são muito uníssonos. No campo da arte, né, a gente tem muita questão dos vasos decorativos, era típico deles. Como eu já falei, aí, os vasos, os tijolos e os azulejos, que são bem trabalhados. No mundo islâmico também a gente vai ter a questão também dos tecidos, tá? Os países islâmicos a gente vai ter a questão dos tecidos, somente da lã. Aí a gente vê na suntuosidade o modelo arquitetônico, principalmente de mesquitas, para vocês avaliarem que todas elas são bem detalhadas e a arquitetura é bem trabalhada. Olha o modelo de algumas, né? Aí é Medina, tá? Que era onde teria sido o local onde Maomé teria sido visto, né, durante a Hégira pela última vez. Durante o período do Ramadã, essa Medina aí fica lotada, gente. Agora, nem tanto que com a quarentena aí, diminuíram-se os fluxos e proibiram, né, até mesmo para evitar a propagação do vírus. Aí tem algumas imagens que mostram, né, a beleza dessas mesquitas. E todas elas são bem parecidas, elas não são iguais, mas têm arquitetura parecida. Gente, é também ligado à cultura islâmica que a gente tem um pouco dos tratados, né? A gente tem um pouco das primeiras invenções, das primeiras pesquisas no campo, né, da medicina.
que é a questão principalmente da medicina legal. Aí, como eu já tinha falado, né, no século X até o XI, lembrando, século VII, Alta Idade Média, XI, Baixa Idade Média, iniciou o processo de expansão do islamismo, começa no século VII e vai até o século XI. Esse processo vai ser liderado pelos califas, que são chefes dos estados tidos como islâmicos. A gente tem o chamado califado, e esse califado é como se eles fossem governantes, né? O primeiro califa, Abu Bakr, sogro de Maomé, e aí a gente vai ter, como eu já falei, a divisão do islamismo como forma de interpretação. A única divisão foi porque uns entendiam que os sucessores de Maomé tinham que ser da própria família, e o outro grupo entendia que não precisava ser da família, que cada mesquita deveria ter seu líder e seguindo ali, seu líder seguindo ali a doutrina do próprio islamismo, sem necessariamente precisar ser do sangue do profeta, né? Então o califado começa a se dividir por causa, né, da divisão entre sunitas e xiitas. O califado, gente, vamos supor que a gente tem um governo islâmico que governava todos os países ali que tinham a religião como centro. E aí o califado começa a perder força na Península Ibérica quando simplesmente as missões, né, dos cristãos começam a entrar lá, principalmente no período das cruzadas, né? Aí eles saem, não saem totalmente, né, mas eles perdem força e vão em direção à África e à Ásia. E aí lá eles vão conseguir, gente, muito êxito, tá? Não é à toa que os países da África, a maior parte, e alguns países da Ásia, são todos, assim, né, ligados à linha islâmica. Os islâmicos não conseguem mais esse processo de unificação em torno de um califado, não tem mais só um califa, aí a gente vai ter vários califas governando. A expansão do islamismo vai formar uma cultura rica e diversificada, tendo em vista que o islamismo, gente, devido um grande, até mesmo o profeta, né, ter tido contato com várias culturas, até no campo mesmo das artes, como eu já mostrei alguns modelos aí, vai mostrar, né, uma vasta cultura e simplesmente uma cultura diversificada, com línguas diferentes. E muitas vezes, gente, essa cultura vai ser tão vasta, porque não é só no campo da arquitetura, na questão das línguas. Claro que a predominância vai ser o árabe, né? Mas, no geral, aí nós temos uma diversidade cultural muito grande. Ali no campo da literatura, no campo das pesquisas da matemática, no campo da astronomia, vão surgir grandes pesquisadores dentro do islamismo. As tradições árabes vão ser importantes, principalmente por conta da proliferação da língua árabe, que vai acabar unificando mais ainda a religião. Lembrando que eu já tinha falado, né, que os árabes vão ter uma predominância muito grande da cultura persa, mas além da cultura persa, a cultura turca. Algumas coisas que a gente precisa também entender é que na cultura islâmica, nós vamos ter dentro do processo aí, dessa cultura que se torna muito rica, né, alguns conceitos da cultura grega e da cultura romana, ou seja, da cultura greco-romana. Os islâmicos, como eu já falei, né, eles vão ter várias pesquisas, né, no campo da matemática, no campo da medicina, a gente vai ter no campo da física, da astronomia, os conhecimentos artísticos aí, e vão elaborar também conhecimentos no campo das chamadas pesquisas náuticas. Meus amores, a gente entra aí, deixa eu ver aqui que horas são, 20 minutos de aula. A gente fica por aqui, para não ficar muito extensa a aula, e na próxima live que a gente tiver na próxima semana, eu prometo fechar esse conteúdo, tá bom? Até a próxima aula, viu, meninos?